Você já sonhou em caminhar por onde Jesus também caminhou? Conhecer os lugares que apenas imaginamos ao ler as histórias da Bíblia? Hoje eu te convido a vir conosco conhecer um pouco mais dos atrativos de Israel e do Egito e se encantar com o que esses destinos têm a oferecer para você. Nós estamos aqui hoje com a teóloga Denise Gifford e ela vai contar pra gente sobre as experiências que ela já teve algumas vezes, né, Denise, nesses lugares, tanto no Egito como também na Terra Santa, e falar pra gente um pouquinho sobre a sensação de conhecer alguns atrativos turísticos dessas regiões e vivenciar tudo isso. Ter a experiência de fazer essa viagem é uma experiência para a vida, né, Denise? Sim, sem dúvida, Kellen. Foi uma viagem que marcou minha vida, tanto que já repeti outras vezes, mas é um local muito rico em cultura, em história e também na parte espiritual em Israel. Você sente muito essa espiritualidade dentro de você, porque você está passando por um lugar onde Jesus viveu, onde aconteceram os milagres naquela região. Então isso mexe com você. Vamos começar falando sobre o Egito e essa cultura que nos traz tantos mistérios até hoje. Visitar a cidade do Cairo e as pirâmides é uma experiência realmente única. Sim, é isso mesmo que você falou, é uma experiência única. Quando você chega no Cairo, você vê toda aquela cidade em movimento, mas bem próximo ali, ao lado da rua, está esse parque, esse sítio arqueológico, onde estão as pirâmides, que são as únicas sobreviventes das 7 maravilhas do mundo antigo. São as únicas que estão inteiras. Então, quando você chega naquele local e você vê que aquelas pirâmides lindas, majestosas, imponentes, estão lá há mais de 4.500 anos. Então isso é muita história. Você já ouviu falar certamente das pirâmides em documentários, até quando você estudava no colégio, você aprendia sobre as pirâmides. Mas quando você está lá e vivencia aquela obra, aquela maravilha, é inacreditável. A gente não consegue mensurar como que aquelas pessoas conseguiram construir a pirâmide. Porque naquela época não existia guindaste. E as pedras que formam as pirâmides, né, são inúmeras e de um tamanho muito grande. Quando você chega perto das pirâmides, uma pedra daquela do seu tamanho, quando não são maiores. Então é assim uma coisa assim indescritível. Seguimos então viagem, ainda no Egito, com destino à cidade de Taba, para adentrar na fronteira, passar a fronteira de África para a Ásia e adentrar na cidade de Eilá, em Israel. Então, olha, esse percurso é muito interessante. A gente sai do Cairo, você viaja, né, pelo asfalto, mas é só deserto. Você está andando e é deserto de um lado e deserto do outro lado. E você vai também, antes de chegar até Taba, você passa por vários locais. Você vai passar pelo Monte Sinai, você passa pelo Mosteiro de Santa Catarina. Também a gente faz uma parada ali onde tem as fontes de Moisés, né, a fonte Mara que eles chamam, onde Moisés transformou aquela água que não era potável em água potável, né? Então foi mais um milagre de Deus. Então você tem essa oportunidade de ir passando por esses locais, né? Tudo no deserto. E daí você chega em Taba. Taba é assim, ele mescla então com as montanhas do deserto e também
com o Mar Vermelho. Então fica aquela coisa bonita de ver aquele mar azul, é o Mar Vermelho, mas as águas são azuis. E então é um contraste muito lindo. Então você vê assim paisagens diferenciadas. Você não é acostumado a ver assim o deserto e o mar, é assim muito bonito. E daí você passa então para o outro lado, saindo do Egito, chegando no Israel, já é outro continente, né? Estaremos daí já na Ásia. E a primeira cidade que faz essa fronteira em Israel se chama Eilá. É uma cidade encantadora, Eilá. Ela é uma cidade turística, é um porto também, e é onde os israelitas passam a sua temporada de férias. Também é um destino muito procurado por amantes de mergulho que gostam de fazer esse esporte lá no Mar Vermelho, propriamente na cidade de Eilá, porque eles têm essa diversidade da fauna e da flora marítima, onde eles veem uma barreira de corais muito famosa, também veem recifes e assim, para agraciar tudo isso, você vê os golfinhos. Então é muito bonito. E uma curiosidade que eu quero contar a vocês, Eilá era um local conhecido com outro nome na época do rei Salomão, e lá era onde o rei Salomão costumava banhar-se. E de Eilá nós prosseguimos para o Mar Morto, essa região conhecida internacionalmente pelos seus spas e pelo banho de lama, inclusive desde os tempos antigos, né? Porque foi visitado e era famoso, inclusive entre o rei Herodes e a rainha egípcia Cleópatra. Sim, sem dúvida. A rainha era muito esperta, ela sabia dessas propriedades terapêuticas, né, da água do Mar Morto, então ela ia banhar-se lá e também ela levava esta água para ela continuar o seu tratamento de beleza com essa água. No Mar Morto existe assim uma grande quantidade do cloreto de magnésio, de sódio e também do cálcio, em uma grande quantidade. E por isso, e também por ele ser rico no sal, a água do Mar Morto tem 10 vezes mais sal do que em qualquer água de qualquer oceano do nosso planeta. Então, quando você entra na água do Mar Morto, é uma sensação assim diferente de qualquer assim, experiência que você já viveu antes entrando em qualquer mar do mundo, porque lá você não afunda por causa dessa grande quantidade desses sais minerais e do sal, então você flutua. Então lá você não se afoga. E outra coisa interessante, por isso o nome de Mar Morto, porque não tem vida marinha no Mar Morto por causa dessa grande quantidade de sal. E também, como você falou, quando a gente vai andando pelo Mar Morto, você vê vários hotéis e spas e vem gente do mundo inteiro que tem principalmente problema de pele, que vão para lá fazer tratamento com a água do Mar Morto e também com a lama do Mar Morto. Então ele é conhecido por isso, né? Então você ter essa experiência de entrar no Mar Morto é uma coisa muito diferente, que você nunca vai esquecer na sua vida. Como não falar da Galileia sem lembrar de Jesus Cristo? Afinal, é a região que está dentro de praticamente 70% da história do Evangelho para os cristãos. Sim, sem dúvida. Quando a gente faz essa viagem para a Terra Santa e para o Egito, eu digo assim, ela é uma viagem completa, porque você vê a parte histórica, a parte cultural, e também na Terra Santa você sente a parte espiritual, ela toca em você, certo? Então você ter essa vivência de estar
passando por um local onde Jesus realizou um milagre, onde Jesus viveu, ele morou ali em Cafarnaum, ele saiu de Nazaré. Então toda essa região da Galileia nos remete àquilo que você escuta o seu líder espiritual, o seu ministro, falando quando ele lê a Bíblia. Então você percebe essas coisas de uma maneira diferente, porque quando você escuta, você imagina, agora quando você está lá, você vivencia, aí você tem essa certeza. Então a Galileia, ela tem muitos lugares, por exemplo, que foram feitos os milagres de Jesus, mas também tem lugares que foram excepcionais para nós cristãos. Então você pode passear pelo Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, e você tem uma sensação assim de muita paz quando você está passeando de barco, porque você olha a água e você fica imaginando que Jesus andou sobre aquelas águas, conversando com seus discípulos, fez milagres ali, ele ensinou as pessoas que o seguiam. Depois, outro lugar muito interessante também, que mexe com nossa espiritualidade, é o Rio Jordão. Você tem a oportunidade, é permitido você entrar, né, num local próprio, que tem um apoio turístico, entrando então na água do Rio Jordão. Eu tive uma experiência assim, muito linda no Rio Jordão, porque quando eu entrei naquela água, eu fechei meus olhos e eu imaginei aquela cena que você conhece de João Batista batizando Jesus, e aí você vê a manifestação de Deus quando o céu se abre e é enviado uma pomba, né, o Espírito Santo, e Deus fala: este é meu filho amado e nele eu me comprazo, nele eu sinto alegria. Então você sente essa presença de Deus muito forte nesse local, né? E em tantos outros também, né, que tem na Galileia. Ela é simplesmente maravilhosa. Agora a gente começa a sair então da região norte de Israel com destino a Tel Aviv. O que dizer dessa cidade, Denise? Eu adoro Tel Aviv. É muito diferente do que você escuta falar de Tel Aviv. E a gente não vê assim tantas imagens de Tel Aviv. Mas é uma cidade bonita, ela é a parte, é a costa de Israel, banhada pelo mar Mediterrâneo, não é mais o mar Vermelho, que nós estávamos lá em Eilat. Mas ela assim, ela é uma cidade alegre, ela é uma cidade que tem movimento. Então quando você passeia pelo calçadão, né, digamos assim, da orla de Tel Aviv, você vê essa modernidade. Você vê jovens praticando esportes, fazendo windsurf, fazendo surf. Você vê não só jovens, mas adultos jogando o seu vôlei na praia. Você vê pessoas sentadas, aproveitando o sol, curtindo aquela praia, como a gente faz aqui. E você imagina que Tel Aviv não tem nada dessas coisas. Então, é muito diferente do que você escuta falar de Tel Aviv e o que realmente é esta cidade. Ela é uma cidade moderna, mas também tem a sua parte histórica, a sua parte antiga. E ao lado de Tel Aviv está Jope, né? Eles chamam lá de Jaffa. Ela está ao lado de Tel Aviv, e você indo para Jope, você avista Tel Aviv lá de cima. Então é uma vista maravilhosa, porque você vê toda a orla de Tel Aviv, você vê os prédios altos, você vê o calçadão, aquele mar azul. É muito bonita a imagem. E a gente faz tudo isso é muito perto. Então você faz a pé, você sai a pé de Jope e vai caminhando até Tel Aviv.
E depois à noite você vai em shopping, você vai nos pubs. As pessoas de Tel Aviv, elas são muito hospitaleiras, eles gostam do turista, eles te tratam muito bem. Eu adoro Tel Aviv, tem que conhecer essa cidade para você ver quão bonita e agradável e hospitaleira principalmente ela é. E para fechar com chave de ouro, finalizamos nosso roteiro de viagem em Jerusalém, essa cidade tão importante não apenas para os cristãos, mas também para os muçulmanos e os judeus. Sim, é uma harmonia entre esses povos, né? Sem contar a grande quantidade de turistas que vêm do mundo inteiro. Não só pela parte espiritual também, como na Galileia, mas enfim, Jerusalém é uma cidade moderna também, é uma cidade próspera, uma cidade inteligente. Muitas descobertas foram feitas lá, muitas experiências, e você vê uma cidade que é construída sobre o deserto, mas você vê muito verde lá. Então, isso te atrai também, né? E é aquele misto do antigo com o novo. Você vê lugares importantes como o Muro das Lamentações, o Monte das Oliveiras, né? Lugares onde Jesus passou, onde Jesus sofreu também. Tem aquela parte triste da Via Dolorosa, mas enfim, isso é parte da história. E isso é importante para que a gente conheça. Você fazer esse caminho da Via Dolorosa, com certeza te dá uma tristeza de você imaginar que Jesus passou por esse percurso, parando em várias estações, sofrendo, carregando aquela cruz, mas também isso é história, né? E é importante você conhecer essa história de perto. Claro que é um pouco modificado do que foi na época de Jesus, né? Mas você tem essa oportunidade de você conhecer todos esses lugares. E quando você chega ao final da Via Dolorosa, você está na Igreja do Santo Sepulcro, que é onde eles acreditam que Jesus foi crucificado. Então, é um lugar que também mexe com a sua espiritualidade, certo? Você sente aquela paz que vem depois quando você vê que Jesus não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. Então, embora você fique triste quando você passa pela Via Dolorosa, você sabe que o teu Jesus ressuscitou. Ele vive e reina aqui com você. Então, é importante você conhecer esse lugar, sim, para você até dar valor por tudo que Jesus fez por você, porque Jesus sofreu, Jesus foi crucificado, mas Jesus te perdoou dos seus pecados. Então isso é uma satisfação, uma gratidão que você tem de estar naquele lugar onde Jesus passou por ali. Visitar Jerusalém é conhecer história. Além dessa parte de Jesus, você também tem a oportunidade de conhecer o Museu do Holocausto. Tem um museu muito interessante, triste você saber da história, né? Que é o Museu Infantil, que foi feito especificamente para as crianças judias que foram mortas. Mas é um lugar bonito, um lugar que tem várias estátuas de pessoas que ajudaram a salvar muitas das crianças. Então, tudo isso é história, certo? E é muito bonito. É quente, Jerusalém é uma cidade quente, mas ela também é quente de calor humano das pessoas, dos turistas, que você faz amizade ali, as línguas se misturando, é uma harmonia entre todos esses povos, né, dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus que moram lá, e ninguém assim desrespeita. Você vê muçulmanos andando com as suas vestimentas, né? E você vê também os judeus com as suas roupas
que são usadas ali até hoje, e também você vê turistas cristãos, então é um respeito mútuo. Então isso é gratificante, você conhecer um lugar desse. É uma região completa e faz você ter um marco na tua vida. Quem vai para Jerusalém não esquece desse local. Muito obrigada, Denise, pela sua rica experiência nesses destinos maravilhosos e de poder compartilhar um pouco dela conosco também. Imagine, foi um prazer para mim, sempre é muito bom falar da Terra Santa, é muito bom falar do Egito, porque são destinos muito ricos em história e cultura, e também a parte espiritual. Então, para mim, sempre é um prazer, sempre é muito bom estar novamente nesses locais e poder compartilhar, então, essas vivências que a gente tem com outras pessoas, né? Dizem que quem pode e quem gosta de viajar não pode deixar de conhecer Israel e o Egito. E você também quer fazer parte dessa viagem? Então vem com a IBX Turismo que nós, juntamente com a Denise, faremos você vivenciar o que há cerca de 4.000 anos atrás já estava ali, antes de você também estar. Entre em contato conosco para mais informações sobre essa grande experiência.